no tetinho por trás, ó. Aqui foi a primeira correntinha que a gente fez. Você vai buscar a laçada para trás, ó. Tá vendo? Passou pelo trabalho em sentido anti-horário. Tirou esse fio pra cá pra não confundir. Vem aqui, ó. Eu costumo deixar meu dedo aqui também pra poder dar... Não, agora que eu vi que meu dedo é todo rabiscado, gente, mas vai assim mesmo. Eu puxo aqui a agulha, ó, fechei o trabalho. Aí venho aqui e termino de fechar. Tá vendo, ó? Ficou o fundinho quadrado. Agora a gente vai vir aqui e terminar de fechar com cuidado. Esse fio não costuma arrebentar muito não, mas os fios ecológicos, às vezes você vai puxar, ele quebra. Então, muito cuidado na hora de puxar aqui pra ele não quebrar, tá bom? Ó, ficou o fundinho quadradinho, tá vendo? Bora agora fazer a segunda carreira. O segredo do cesto quadrado é que você vai fazer os 3 pontos sempre entre o primeiro e o segundo ponto, o primeiro e o segundo ponto dos 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3. Você sempre vai fazer os 3 pontos aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ponto. E o primeiro e o segundo ponto é no sentido assim, ó, você vai no sentido que você faz o crochê. Então, você fez aqui, você vai fazer o crochê assim. Aí, onde que tá o primeiro e o segundo ponto dos 3 pontos? Aqui, ó. Então, você vai fazer de novo aqui no meio, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Você vai fazer sempre entre o primeiro, segundo e terceiro. Você vai tecendo aqui, vai virar assim. Onde que fica entre o primeiro e o segundo ponto? Aqui. 1, 2, 3. Então, primeiro, segundo, você vai fazer sempre aqui. Vamos fazer para vocês entenderem. O que acontece aqui também que vocês têm que observar? Porque o fechamento, ele vai mudando de lugar. Ele não sai sempre no mesmo lugar, não. Então, às vezes, você vai começar com os 3 pontos, às vezes, você vai começar com 1 ponto, às vezes, você vai começar aqui no meio e vai ter que inteirar depois. E, outra coisa aqui, outro segredo. Aqui, por exemplo, a gente colocou para separar os 3 pontos, 1 ponto. Nessa próxima carreira aqui, vão ser 3 pontos, vai sempre aumentando de 2 em 2. Na próxima, vai ser 5, na próxima 7, 9 e assim por diante, até o tamanho do cesto que você quiser, entendeu? Então, vai sempre aumentando de 2 em 2. Começa com 1, depois 3, 5, 7, 9, 11 e por aí vai. Então, vamos lá. Aqui, ó, o fechamento já caiu entre o primeiro e o segundo ponto dos 3 pontos. Então, você vai introduzir a agulha aqui e começar a fazer a primeira correntinha, que é o primeiro ponto. Você vai fazer mais 3 aqui dentro. 1, 2 e 3. Então, fez 3 pontos. Aqui eu não falei que são 3, então a gente vai fazer 3 pontos aqui, ó. 1, 2 e 3. Aqui, ó, 1, 2, 3, são os 3 pontos que estão no mesmo ponto de base aqui embaixo. Então, entre o primeiro e o segundo ponto, a gente vai fazer 3 pontos. 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Agora, aqui, ó, de novo, 3 pontos. 1, 2 e 3. Ah, outra coisa, apesar de que para cesto eu não gosto muito de afinar, eu gosto de sempre fazer cesto com fios um pouquinho mais grossos. E vocês dão uma olhada também que o meu ponto ele é mais soltinho, eu não faço ponto apertado. O fio, esse fio, ele tem muita elasticidade. Então, se você reparar, aqui eu puxei, olha pra você ver como é que ele ficou bem mais fino. Então, se você quiser que ele renda no trabalho, você pode afinar ele também. Se você quer, às vezes, uma bolsa, fazer uma bolsa para ela ficar mais delicada. Então, você pode ir puxando ele assim, que ele vai esticando e ficando um fio mais fino, tá? Só que eu, quando é fio de malha, eu gosto de trabalhar com ele mais grossinho. Então, vamos lá, ó. Primeiro e segundo ponto, a gente vai fazer 3 pontos. 1, 2 e 3. Aí, mais 3 pontos separados, né? Que são as laterais. De novo, primeiro e segundo ponto, a gente vai fazer 3 pontos aqui no meio deles. 2 e 3. E aqui a gente vai completar
com os 3 pontos da outra lateral. 1, 2 e 3. Pronto. Completamos a terceira carreirinha, tá vendo? Agora eu vou só soltar o meu fio aqui um pouquinho, porque eu gosto de fazer com o fio solto assim. Não gosto de ficar puxando ele toda hora, não. Então, vamos lá. Fechamento, introduz a agulha no teto do ponto, tá? Não pode introduzir a agulha aqui, é sempre no tetinho do ponto. Puxa o fio para trás, dá a volta aqui em sentido anti-horário no seu trabalho. Puxa por aqui para poder apertar primeiro a laçada, depois puxa pelo fio. Aqui, ó, veja bem, ele já caiu em outro lugar. Então, aqui a gente já não ia, na carreira anterior, a gente começou aqui fazendo 3 pontos. Aqui, ó, como a gente não pode utilizar esse ponto aqui para poder fazer, começar a fazer, porque senão vai desmanchar o seu fechamento, a gente vai no ponto seguinte. Aqui, você já vai fazer 5 pontos direto. Por quê? Porque não caiu entre o primeiro e o segundo ponto dos 3 pontos. A gente vai fazer os 5 pontos separados. Entendeu? O fechamento, ele vai caminhando pelo trabalho. Então, você sempre tem que observar aonde que ele vai parar para ver qual ponto você vai fazer. Então, aqui a gente vai fazer, ó, 1, 2. Na carreira de baixo não eram 3 pontos aqui? Então, agora, aumenta de 2 em 2, serão 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, entre o primeiro e o segundo ponto, 3 pontos. Aqui, mais 5 pontos. Entre o primeiro e o segundo, 3 pontos. Mais 5 pontos aqui. Entre o primeiro e o segundo ponto, 3 pontos. Mais 5 pontos aqui. Lembrando que esse daqui é aquele do fechamento, que a gente pega só esses 2 fios aqui da frente. E esse é aquele que a gente pega mais embaixo, assim, ó, bem no meio dos pontinhos, tá? Aqui a gente vai fazer 3 pontos, que é entre o primeiro e o segundo ponto, ó. 1, 2 e 3.